Boa tarde, Limeira. Nós aqui também. Se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, Limeira. Sexta-feira de carnaval, há anos atrás aí a gente não dizia isso. O carnaval começava no sábado e sexta-feira era pecado ficar mexendo com essas coisas. Mas o carnaval já começou ontem, inclusive, lá em Olinda. Nós já vimos lá um monte de gente já mexendo lá com os blocos de carnaval e tudo mais. E acabo de receber aqui agora meu querido amigo Guto Rodrigues. Por favor, sente-se nessa cadeira, porque hoje você está ao vivo naquela câmera. Sim. Sim. Dá tchauzinho para a câmera, Guto Rodrigues. Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos amigos que nos acompanham. Hoje nós estamos ao vivo em cores. E agora? Poxa, bacana, hein? Muito bom. Quando eu falo para vocês, olha só. Não, mas isso aqui... Mas tem um detalhe, né? Isso aqui me protege contra esses chuviscos, né? Eu estou meio resfriado. Certo. Então dá uma proteção a mais. Problema da idade também, né? A gente vai ficando velho, né, Henrique? A idade vai chegando, os caras vão ficando meio... E as novidades? Meio hoje? devagarinho. Nenhuma. Nossa, eu tenho várias. Nenhuma. A não ser que eu estava conversando com um amigo meu, um advogado, né? E ele estava me passando umas informações aí que eu vou dizer para você, é de lascar. Sabe? O Guto não tá cuidando dessa tosse dele aí, ó. Viu? Não, mas eu tô com gripe mesmo, ó. Tô com um pouquinho de febre. É extravagância, coisas da vida. Deixa eu falar uma balinha. Então, Henrique... Essa bala aí é complicada, tem que cortar com a tesoura. Não é nada, aqui, ó. Olha aqui. A técnica. Não, você abre pela aí, ó. Só não vou oferecer para vocês que não tem como enviar online, tá? Ele tá moderno, o Guto. Mas então, Guto, já que você está com todas as notícias hoje, vamos dar a novidade. A primeira novidade, vamos lá. A novidade é o seguinte, ó. Para quem está nos ouvindo, para poder entender. O Ronei Martins, na gestão passada, ele era uma oposição forte ao Grupo Félix. Ele era ele era o tijolo, né, que atirava na janela do Grupo Félix. Nós sabemos que o Grupo Félix o nome já diz, grupo. O que é um grupo? É um juntamento de pessoas. Então o que acontece? Sabemos que o Silvio não agiu sozinho. Então o que acontece? Hoje, o Ronei Martins, no passado, então ele argumentava, né? Olha, os requerimentos que eu entro na Câmara Municipal, eles são todos indeferidos, barrados. Então o que eu peço na prefeitura nunca vem documentação, não vem nada, eu não tenho informação nenhuma. E ele ia nas mídias, né, argumentar com aqueles discursos dele, né, que eu fico até arrepiado, né, inflamados. Por isso que eu falo, o Ronei Martins ele tinha que estar na Globo, tá? Ou se não, numa comunidade evangélica, porque olha, para pastor ele consegue convencer a pessoa a doar a casa para a igreja, no dízimo, tá? Então o que acontece? Hoje, Ronei, você é governista, você tem acesso a todos os documentos que você pediu no passado, tá? E que boicotaram você, como você dizia, e hoje você tem acesso. Então faça um favor, tá? Faz todos, não precisa nem refazer, vai lá no protocolo da Câmara Municipal, que tem tudo lá armazenado, concorda comigo? Então o senhor pega tudo novamente e protocola, reprotocola tudo de novo, tá? Faz tudo de novo. Eu tenho certeza agora com o Paulo, que é governista, que é do mesmo grupo que o teu, ele não vai cercear esses documentos a você. Então dá para a gente identificar, né, o restante das cabeças desse corpo que vocês cortaram apenas uma. Nós sabemos que existem mais de centenas de cabeças. Então, eu acho que a população tem o direito de saber e questionar. Então, esperamos uma posição do senhor. Mas um passarinho me contou, disse para você que estava conversando com um amigo hoje de manhã, sabe? Ele estava dizendo que a lua de mel entre o governo Paulo Radiche e PT está contado até o mês de junho e julho desse ano. Que depois a coisa vai começar a adernar, porque o PT tem outras intenções políticas.
entende? Será que pretendem lançar a candidatura própria? E comenta-se que tem muita besteira sendo feita na administração atual e o PT não está ficando muito de acordo. Mas quem está fazendo as besteiras é o PT. É a fogueira das vaidades que está acontecendo lá, sabe? Então, de acordo com o que contaram, não sei. Vamos aguardar para ver. É mais um palpite, né? Para a gente estar segurando aí e estar analisando para os nossos ouvintes, né? Coisas que o pessoal não conta. Mas comenta-se aí a boca pequena que vai ser dessa forma. Eu queria aproveitar aqui, mandar um recado ao Dr. Raul Nilsen. Dr. Raul, se o senhor quiser saber alguma coisa de mim, perguntar, tiver alguma dúvida, né, quiser conversar comigo, o senhor sabe onde me procurar, tá? Mas pare de ficar questionando terceiros, né, para saber o que eu sei ou o que eu deixo de saber. Se o senhor tem dúvidas ou curiosidades, me procure, tá? Mas pode ter certeza, eu sei muita coisa, viu? Não. Muita coisa. É claro, nós sabemos muita coisa, só que a gente não vai falar por uma questão até de não ter provas, né? E porque a justiça é curta, né? Logo ali, pertinho, né? Até o alcance das mãos, né? Você falar alguma coisa que você não consegue depois provar ou rebater, daí você está na roça. Mas tem muita coisa que tem como provar, sim. Mas então eu vou dizer, ó, tudo aquilo que a gente fala aqui, a gente tem como rebater e provar. Por isso, né, vocês é que sabem. Aí vocês é que vão ter que analisar depois. Aí vocês que querem bater na gente, mas os nossos amigos com certeza não. Mas tem muita coisa que tem prova sim, né? E lógico, a gente não pode entrar nesses assuntos ainda, porque isso aí pode até interferir em investigação do Ministério Público, né? Mas em breve teremos novidades, viu? Né? Teremos novidades na política de Limeira. Tragédias acontecerão, né? Tragédias. É verdade. Tragédias políticas. Não vai morrer ninguém, não. É só a tragédia política no sentido figurativo da palavra. Eu só espero que não morra mais ninguém, né? Não, eu acredito que não. Tomara. Né? Eu acredito que não, porque um crime já está meio pesado, né? E, sabe, mas vai ser muito ruim. Um passarinho azul me contou também, diz que parece que o baú, tá? Que pertencia a um vereador, depois foi parar na mão do Marcos Camargo, aí depois o Marcos acabou sendo assassinado, falecido, né? O que acontece? Esse baú, segundo a informação que eu recebi hoje, diz que está em poder do Ministério Público. Que beleza! Então, se realmente essas informações baterem, né? Nós teremos novidades não muito longe, viu? Né? Tem vereador aí que vai preso. Inclusive a gente conversou outro dia com um político influente aqui da cidade dele, né? Ele comentou alguma coisa e deu uma risadinha, né, Guto? Então. Me deu uma risadinha. E o camarada é muito bem informado, então a gente precisa respeitar porque sabe muito. Mas eu tô vendo ali. E segundo esse passarinho azul, Henrique, diz que esse baú eram os vídeos. Eram os vídeos que o Marquinhos ele estava criando, né, durante... Que nós comentamos também, inclusive com o Messias, né? Com o Messias. Esses vídeos foram criados pelo Marcos, né? Que ele era daquele tipo de fazer vídeo, montar provas, para depois usar... Montava dossiês, né, para extorquir dinheiro do pessoal. Então, para usar isso aí no futuro. Então o que acontece? Se realmente, olha, esses vídeos, e eu sei alguns vídeos, né, do que se trata, porque o Marcos mesmo tinha dito para mim. Certo. Meu Deus, eu tô com medo. Mas tô vendo ali desperdício, mais algum desperdício na cidade? O que é aquilo? Não, é incrível, Henrique. Dá uma olhada. O Jornal de Limeira hoje, né, traz aí como capa... O Guto traz jornal aqui para mim ler. Porque eu não leio jornal. Então ele traz, eu dou uma olhada na primeira capa, né, todos os dias e vou fazendo um programinha aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona, né? Só que o jornal... Tá aqui, ó, quem trouxe foi o Guto, não fui eu, não. Mas quem aprecia mais o jornal do que você é a Gominha, né? Ah, sim, ela gosta bastante de jornal. De jornal, né? Para quem não sabe, a Gominha é a cachorrinha do Henrique. Algumas ruas do bairro Vista Alegre possuem postes de iluminação que ficam ligados de dia e à noite. Na rua Alberto Pellegrini, moradores relatam que isso vem acontecendo há pelo menos 6 meses. E quem vai pagar por isso? É a gente mesmo. Com certeza. Indignou-se a dona de casa Eliane Margarete Elias. Ô Henrique. Poste fica aceso, mas quem...
Uma pergunta que não cala: quem paga a energia elétrica da cidade? É a prefeitura. E quem dá dinheiro para a prefeitura? Somos nós. Porra, vou dar uma estilingada nesse negócio aqui, viu? Viu? E agora tem um outro detalhe, né? Vou dar uma estilingada nesse trem aqui, porque o IPTU nessa cidade aqui já está escorchante, caríssimo. É um dos trens mais caros do estado de São Paulo e eu queria saber, né? Porque ficar pagando energia elétrica de poste que não apaga, pô, é brincadeira, né? O Henrique, tem um detalhe, e uma parte do anel viário está sem iluminação, tá, há dias, né? E as pessoas que transitam por aquele local estão reclamando. Enquanto um lugar tem iluminação dia e noite, o outro não tem nem durante o dia nem durante a noite. Estudo cobração urgente contra enchentes. Pô, mas esse ano aqui nem choveu, tá dando enchente em Limeira. Não. Espera um pouquinho aí. É comédia. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica, né? Ó, aqui, ó. Pô, esse ano aqui não choveu, Guto. Não teve. Inclusive a Ponte Preta, né, que é um dos locais que dá os grandes problemas durante as chuvas, né? Nós não tivemos esse ano lá. Só que a prefeitura é um detalhe, né? Ela espera acontecer para depois fazer. Pois é. Né? Agora não pode ter aquele programa de prevenção. É por isso que eu digo, Henrique, hoje o governo Paulo Radiche é um governo que teria tudo para dar certo. Né? Teria tudo. Primeiro, se não fosse as cabeças ocas que ele acabou colocando em torno dele, né? Lógico. Aí que tá. Olha, ele poderia montar uma equipe técnica, tá? As secretarias era para estar fluindo, né, perfeitamente, e hoje nós sabemos... O Santos caiu no chão lá. Então, vai ser campeão paulista esse ano. Então, o que acontece? E um detalhe importante, né? Teria que ter uma equipe. A Secretaria de Meio Ambiente, um exemplo, né? Então ela teria que ter uma equipe de prevenção. O que é essa equipe de prevenção? Visitar as ruas da cidade, ver se as árvores estão de acordo, tá? Se estão plantadas corretamente, se faltam árvores nas ruas. De acordo com o Padre Alquermes, eles já estão fazendo esse levantamento. Então, inclusive ele até pediu. Inclusive ele comentou que existe uma série de árvores que precisam ser trocadas, porque já realmente são árvores que causam dano, né, ao patrimônio, e etc, etc, etc. Chorou por causa de mais 100 árvores aí que o pessoal pediu para trocar, mas aí eu vejo também um pouco de exagero da parte dele, porque o progresso, né, não pode ser, eu acho que tipo assim, vai o fiscal lá, vê, o que você vai fazer? Não, eu tenho que fazer uma garagem e fica bem na frente de onde está essa árvore. Não tem por que você não remover uma árvore. Remove e planta outra ao lado. Planta outra ao lado, sabe? Então, isso daí tem como ser mitigado, tem como ser verificado, não é? Então, você se lembra, nós estávamos na Câmara Municipal, né? E na saída ele acabou parando para conversar comigo, né? Uhum. E ele falou, olha, você tem um estudo sobre as áreas do centro, né? Realmente eu tenho esse estudo. Inclusive, no ano retrasado, já tinha notificado a Câmara Municipal e a Prefeitura a respeito de algumas ruas do centro, onde comerciantes colocaram bancos, colocaram vasos, e quem para o veículo não consegue descer do veículo, tem que descer do lado do passageiro. Que bonito, hein? Tá? E o que acontece? E tem ruas do centro que o quarteirão não tem uma árvore. Foram todas tiradas, por quê? Porque existe o comércio, né? Então o comerciante ele vai lá, joga um pouco de gasolina na árvore, aí ele espera algumas semanas. E a árvore acaba morrendo. Ela acaba morrendo, secando, aí ele pede a remoção dessa árvore. Aí nesse período a árvore se torna um perigo. Isso. Porque ela pode cair. Como eu já vi um coqueiro, viu, Guto? Um coqueiro inteirinho. O camarada fez esse negócio aí, o coqueiro, um belo dia, chegou e encostou a mão assim, o coqueiro, pum, em cima do carro dele. Nossa. Sabe? Então o que acontece, Henrique? O centro hoje de Limeira, ele é totalmente desproporcional ao meio ambiente. Isso vem de agora? Não. Isso aí vem de 10, de 15 anos atrás, né? Então, os comerciantes, eles matam essas árvores, né? Usam produtos químicos. Aí depois a árvore seca, eles pedem remoção e às vezes a remoção não vai, eles mesmos tiram a árvore por conta própria, tá? E depois eles vão lá e cimentam aonde tinham a árvore,
tá? E coloca um vaso no lugar. Então eu acho regular. Hoje o meio ambiente, ele é importante para qualquer cidade. Limeira não foge disso. Precisamos sim ter um planejamento, tá? No centro da cidade, onde plantar árvores, aonde foram tiradas, né? E tem que deixar a cidade bonita, não do jeito que está. Limeira hoje está uma cidade abandonada. Como eu sempre falo, ela está sem rumo, tá? Sem lei e sem direção. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que motivo comprar aqueles bancos e aqueles vasos que tem lá no centro da cidade, Guto? Principalmente ali na rua Santa Cruz, né? Em frente a Então, Cleide Joalheria e tal. Por que aquilo lá? Explica pra mim quem foi a égua que teve a ideia de fazer isso daí. Se foi só para gastar dinheiro ou a ideia tipo assim, não, vamos colocar isso aqui agora e depois a gente vai transformar esse pedaço aqui num calçadão. Então, segundo o padre Alkermes, né, conversou comigo lá na Câmara Municipal, ele disse que a ideia dos vasos e dos bancos são as ideias do Reinaldo Bastelli. Então, Reinaldo, nada contra, tá? Eu não sei também, foi o padre Alkermes que acabou passando essa informação. Ele diz que essas ideias dos vasos e os bancos são suas. Eu vou ser sincero para você, eu discordo disso. Você sabe o que está aparecendo? Aquele camarada que mora num apartamento de 30 metros quadrados e compra uma TV de LED de 60 polegadas. Não cabe na parede da sala. O centro de Limeira hoje está assim, a gente não tem calçada para transitar, certo? Aí quando a gente estaciona um veículo, se a gente não tiver, né, teto solar no carro, você não consegue sair. Então é uma coisa, sabe, lamentável. Tá na cara, não tem espaço para as pessoas andarem na calçada, não, entende? Você tem que parar, ficar esperando, às vezes está chovendo. É um problema sério isso daí. Eu não sei quem que teve essa grande ideia, né? Sabe? Mas banco ali, meu, e outra, sentar num banco que fica no meio fio da rua, pode acontecer um acidente, alguma coisa, uma pessoa morrer. Aí, graças a Deus que ainda não aconteceu, né? Agora tem um outro detalhe, Henrique, é que eu falo, isso depende de equipe técnica, tá? Pessoas qualificadas para fazer um projeto desse. Vou citar um exemplo, Amparo. Você conhece Amparo, não? Conheço. Amparo tem aquela rua, lembra que tem aqueles casarões, e há cerca de 15 anos atrás, esses casarões lá eram usados para prostituição, uso de drogas, né? Aglomeravam usuários de drogas nesses locais lá. O que a prefeitura fez, Henrique? Ela entrou com um projeto na Câmara Municipal, desapropriou esses casarões, tá? Entrou com um processo de tombamento, né? Patrimônio histórico, e nesses casarões que eram abandonados, hoje funcionam restaurantes, tá? Funcionam restaurantes lá. Então o que acontece? Hoje nós temos aí a Barão de Campinas com vários casarões que são patrimônios da cidade. Tem casarões ali centenários, de 100, 150 anos, tá? Ficaria tão bonito para a cidade, mas tá? Hoje fazer uns restaurantes, choperia, tirar aquele convívio de viciados, de traficantes do local. Nós precisamos disso. Limeira, ela precisa crescer, ela precisa ser modernizada. Limeira não pode andar para trás como andamos nos últimos 20 anos. Então eu te questiono agora, será tão difícil, tá, para algum, tipo o secretário da Cultura, visitar aquele local, olhar aquela arquitetura histórica, centenária, tá? E vai deixar destruir, acabar com aquilo? Pois é. Mas eu recebi um telefonema agora, da dona Lica. Pô, vocês não vão entrar no ar hoje? Eu falei, não, entra no Facebook do Guto, tem lá um link, né? Hoje é só pelo link. Então. Hoje é só pelo link. Hoje nós não estamos Sim, devia ter avisado eu para avisar o pessoal na Nós não estamos agora ao vivo aqui, entendeu? E nós estamos mudando aqui, vamos fazer o programa ao vivo agora, em cores, certo? E diretamente nisso daí. Depois na página a gente vai colocar o link do Ustream lá. Quem quiser nos assistir, nos assiste. Quem quiser nos ouvir, nos ouve. E assim sucessivamente. Então, agora voltando ao assunto, Henrique, sobre a situação da Rua Barão de Campinas, quanto tempo faz que essa rua está abandonada? Há mais de 20 anos, tá? Tem casarões ali que ele só está com a fachada da frente, já caiu o telhado,
está caindo parte do muro e, além do mais, está oferecendo risco. Se algum pedestre estiver andando por ali e de repente cair a parede, como é que vai fazer? Tá? Mortinho da Silva. É, que eu estou dizendo. Então tem coisas que dá para se fazer, a prefeitura tem esse poder. Agora, desapropriar a área com interesses... Agora, não é como o Will Cerqueira quer fazer, não, hein? Ele está dizendo que o povo fica muito longe do centro. De repente ele vai começar a estar de olho já nesses casarões aí para botar o pessoal do sem teto, né? Não, só falta querer fazer favela em cima de prédio, né? Fazer favela em cima de prédio. Daí, então, a gente vai surtar aqui porque isso daí não tem o menor cabimento, né? Ô Henrique, mas aí tem que estar um detalhe, né? Será que é interessante apenas para a Câmara Municipal desapropriar a área próxima ao shopping, fazer permuta com os proprietários do shopping, isso antes dos proprietários comprarem, né? Claro. Né? Uhum. Então, será que é interessante só fazer esse tipo de negociata na Prefeitura e Câmara Municipal? Pois é. O patrimônio que nós estamos perdendo na Barão de Cascalho, na Barão de Campinas, aliás, me perdoe, tá? Nós estamos perdendo um patrimônio histórico, tá? Agora, se de repente fazer o tombamento desses imóveis, tá? Abrir licitações para choperias, restaurantes, eles vão cuidar do patrimônio, não é nem dinheiro público que vai fazer isso. E vai deixar a cidade bonita. Exatamente. Poxa vida, será que é tão difícil trabalhar em prol da cidade? Fazer algo que pelo menos favoreça a população, dê um pouco de lazer? Exatamente. Então eu só acho que o descaso e os interesses, eles são assinalados quando interessa a um grupo e quando tem interesses pessoais, que foi o caso do Limeira Shopping. Agora, um caso como esse, na Barão de Campinas, tá? Que pode-se ter ali um boulevard, né? Olha que bonito ficaria, Henrique. Imagine, você quer jantar, comer uma picanha, comer uma pizza, né? Você desce, tem segurança no local, tá? Tem um calçadão imenso, onde sua filha pode brincar, seus filhos podem brincar, tá? Poxa, vai deixar a cidade bonita, vai deixar a cidade com atrativos. Por que será que os limeirenses, tá, quando querem lazer noturno, tem que procurar Rio Claro, Araras, Piracicaba? Porque nós não temos. O limeirense, o pouco do dinheiro que ele tem, ele está gerando desenvolvimento em outras cidades, por falta de recursos aqui em Limeira. Será que vocês, nobres, governantes da cidade de Limeira, não perceberam isso ainda? Porque, querendo ou não, cada família que vai visitar uma cidade da região, Henrique, acaba deixando lá 150, 200 reais. Olha, mas muito ligado nisso aí que você está falando. Você viu hoje aqui, ó, obra inacabada. O vereador Dr. Júlio Pereira dos Santos, do DEM, né, apresentou um requerimento questionando as ações da prefeitura para incentivar a visita aos museus da cidade. Aproveitando a questão, a Câmara poderia estar de olho, né, na interminável obra do Museu Histórico, que custou aos cofres públicos mais de R$1 milhão, com a participação de verba do governo federal. Gastaram R$1 milhão naquele museu lá, Guto, e aquilo lá está conforme você está vendo lá. Então, agora eu faço um questionamento. Inabitável, entendeu? Fechado, apodrecendo, sabe? Um aspecto horrível. E gastaram R$1 milhão naquele negócio. E aí? Vou voltar aqui, citar aquela ideia que eu dei, eu acho que foi no início dos nossos programas aqui, tá? Por que os vereadores da Câmara Municipal não criam uma comissão fiscalizadora de obras? Essa comissão ela pode ter 4, 5 vereadores, que é o seguinte, toda obra que tem na cidade, tá? Que está levando verba pública, levando dinheiro público, tem que ser acompanhada de perto. Ô vereadores, os senhores não foram eleitos apenas para ficar sentadinho aí e ficar respondendo aprovados sentados, rejeitados em pé. Então eu acho que vocês têm que criar essa comissão. Toda obra, tá? Com valores acima de 150, 200 mil reais, os senhores tinham que ir lá fiscalizar essa obra para ver se o material está sendo usado de boa qualidade, para ver se a obra está na programação certa, porque hoje vocês têm um compromisso, a administração municipal ela tem um compromisso. Se ela inicia uma obra, ela tem que pôr lá um outdoor
com o início da obra, o valor que custou e o término dela. Coisa que nós não estamos vendo em Limeira mais. E isso é obrigado por lei. Isso é lei. Isso é lei. E sabe, e outra, não precisa ir todos os vereadores. Não, monta uma comissão. Monta uma pequena comissão, 3 ou 4 vereadores para estar fazendo esse tipo de verificação aí que o Guto está propondo, né? É uma coisa muito interessante e muito importante para a cidade. A gente está acompanhando de perto, né, o que esse pessoal está fazendo com o dinheiro da gente. Agora, eu fico chateado, Henrique, porque é o seguinte, será que só nós que pensamos isso? Só nós que conseguimos nos enxergar um pouco além? Não. Na verdade é o seguinte, se você tem disposição para enxergar as coisas, né? Quando existe a disposição para fazer isso, né? Todo mundo enxergaria. Agora, se as pessoas não estão com disposição, entende? Daí fica mais complicado, né? Tem que ter vontade. O Guto, o homem da balinha. Agora ele está aqui com house verde. De uva. Mas isso é coisa de menina, pô, house de uva. Compra daquele preto. Não, muito forte. Outro dia eu vi lá no Atacadão, lá tinha uma caixa de rolls desse tamanho, assim, preto. Nossa, muita coisa. Pensei em comprar aquilo lá barato e mandar de presente para alguém. Falar assim, chupa tudo. Né? Então, Henrique, como a gente pode ver, os ouvintes, a quem nos acompanham, é um descaso muito grande da administração municipal. Falta pessoal com técnicas, tá? Pessoas qualificadas. Os vereadores, eles podem requerer isso. Um exemplo, o Tércio Garcia. O Tércio Garcia já era para terem feito um requerimento solicitando a presença do senhor Tércio Garcia na Câmara Municipal para descrever, tá? Relatar como estão as finanças da Prefeitura. Porque, pelo que nós sabemos, Limeira hoje ela tem um orçamento estimado em quase 700 milhões de reais e mais as verbas do PAC que estão para chegar. Nós teremos para esse ano aqui um orçamento de 1 bilhão de reais. É dinheiro que não acaba mais para uma cidade de 300 mil habitantes. Dá para se fazer muita coisa. Então eu peço aos vereadores que pensem nisso, criem essa comissão, tá? A Câmara Municipal, ela deveria criar uma comissão fiscalização de obras, uma comissão para fiscalização até dos trabalhos ali dos vereadores, né? Eles têm que mostrar serviço, têm que mostrar por que foram votados. Eu tive vendo ontem, Guto, mudando um pouquinho o foco aí, o Brasil está em primeiro lugar na América do Sul, na América Latina. De coisa ruim, né? Com certeza. Inflação. Tá. Falar nisso é verdade, hein? Só que tem um detalhe, Henrique. Quando se fala de inflação... Você está percebendo que subiu o preço de alguma coisa ou não? Subiu o preço de tudo. Pois é. Tudo. E subiu só 0,86%? Não, Henrique, eu tenho coisa aí que eu vou dizer para você, subiu na faixa de 10, 12, 15%, tá? Eu tenho um hábito. Eu vou ao supermercado toda semana, só que eu faço um rodízio, né? Então, você vai em todos eles? Eu vou em todos eles. Então eu vou no Covabra, eu vou no Sempre Vale, eu vou no Enxuto. Então o que acontece? Eu vou lá com minha cadernetinha, né? E vou anotando o preço dos produtos, tá? Aí depois no mês seguinte eu vou novamente nos mercados fazer minha feira. Eu ver o que aconteceu. Eu também tenho um controle meu aqui, sabe, que eu faço mais ou menos isso. Então o que acontece? A inflação que eles divulgam, Henrique, isso é mentira, tá? É uma inflação inexistente. É maquiado, né? É maquiado. Então você percebe que alguns produtos, porque aí existe uma variação, né? Então você não pode calcular porque a batata subiu 20%, então, nossa, a inflação é de 20%. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é. Então é calculado pela variação. O que é a variação? Você calcula a batata, a banana, a berinjela, o alface, o arroz, aí você pega os itens da cesta básica, aí você pega o combustível, você pega a alocação de imóveis, tá? Então você pega todo esse conteúdo, aí você faz a variação para se chegar aos reais números de quantos porcentos é uma inflação mensal. Então eu te falo mais, quando eles divulgam que nós teremos uma inflação de 1, na realidade ela chega a 1,7% a 1,8%. É 70% a mais do que eles divulgam, a menos, né, do que eles divulgam,
tá? Então não tem como você acreditar que teremos uma inflação beirando a 1%, sendo que na realidade, se você fazer todo esse cálculo, você vai ver que a inflação ela beira aí a 1,7% a 1,8% ao mês. Aí você fala, mas é tão pouco, erraram só em... Não é pouco não, gente, tá? Esses percentuais de inflação, até os décimos deles são importantes, tá? Isso é uma variação importante para cálculo, né? E isso que acaba criando a política econômica do país. Eu estava vendo, o Brasil está numa fase preocupante, porque ele ficou em primeiro lugar em inflação. A inflação nossa é alta, sabe? E considerando o BRICS, né, que são os 5 países aí em desenvolvimento, nós estamos aí junto com a Rússia, sabe? Então o que está acontecendo? Só que o PIB do Brasil é baixo, foi muito baixo o ano passado. Nós estamos entrando numa fase de desenvolvimento baixo e inflação alta. De acordo com especialistas, você é economista, né, Guto? Isso daí é uma arapuca, não é? Sim, se você pegar em 2003, tá? Em 2003 foi o ano que nós apresentamos uma inflação mais alta, né? Então, desde 2003, nós não tínhamos uma inflação que chegasse a 1% ao mês, né? Então, o que acontece? Isso acaba gerando, mas se você analisar todo o contexto, o que acontece? O governo hoje, a receita do governo federal é uma receita estrondosa, né? Arrecada bilhões e bilhões de reais em impostos. E o que acontece? Só que a máquina do governo, ela é muito vasta, né? O governo ele teria que enxugar a máquina e, pelo contrário, parar de criar cargos públicos. Hoje o governo PT é o governo que mais se criou em toda a história da política cargos públicos, inventaram até secretarias, né? Então, para negociar com os demais partidos. E isso é muito ruim, porque alguns meses atrás, você se lembra, quando deu aquela crise nos Estados Unidos, que praticamente quebrou a economia americana, nós havíamos dito, lembra aquela conversa que nós tivemos? Essa crise, ela chegou ao Brasil. Ela se instalou aqui. Chegou. Aí por artificialismo, né? O governo nosso aí acabou maquiando o que estava acontecendo e... os amigos vão lembrar, e o que acontece? Eu lembro que o William Bonner, tá? O repórter lá do Jornal Nacional, ele questionou o Lula, né? Numa entrevista sobre essa crise americana tal, que estava chegando ao Brasil. Aí o Lula disse, não, isso é uma marolinha. Você se lembra disso? Eu já pensava diferente, continuo pensando diferente, não é uma marolinha não. Não tem nada de marolinha, na verdade, eu não vou usar o termo crise. Eu acho que foi uma mudança no sistema, né? Uma mudança na economia, inclusive até a zona do euro está correndo atrás disso daí até hoje, né? Para tentar ajustar a coisa, sabe? E aconteceu aí uma mudança na questão econômica mundial, na ordem econômica mundial, e o Brasil não está fora do mundo, está dentro, pô. É globalizada a economia. Só que tem um detalhe, o Brasil é o país que mais vai sentir essa crise. Tá? O raciocínio porque está na fase em desenvolvimento. Com certeza. Porque o que acontece? Se você analisar, por exemplo, o Peru está sendo o país que mais está crescendo na América Latina. Sabia disso? O Peru, o Chile, o próprio Chile. Tá? Sabe quando foi a inflação do ano no Chile? 1,5%. 1,5%, eu estou acompanhando. 1,5%. Então, e o PIB deles está ficando alto, está ficando forte, sabe? Então eles estão conseguindo alcançar um desenvolvimento maior do que o do Brasil. Sem contar o Chile, o atratismo... E o Peru, só abrindo um parênteses, eu conheço bem, eu viajei muitas vezes para lá, sabe, a serviço e também a passeio, né? E acabei vendo aquele lugar lá, vamos dizer, há 20 anos atrás, aquilo era uma catástrofe. E agora estão dizendo que o negócio está se transformando rapidamente num país aí muito promissor. Se você analisar, né, os países da América, olha, só o México que está um pouco mais lá para trás, né? Mas Chile, Peru, Equador, a política no Equador agora, essa que ele assumiu, acho que foi o ano passado, o novo presidente, ele mudou todo o sistema político lá também, né? Então são países que estão crescendo de uma maneira assim estrondosa.
E o Brasil, que era um país para estar acompanhando esse crescimento, né? Então o Brasil está cada ano decaindo. O Brasil fica querendo acompanhar aí a Venezuela e a Argentina, né? Por causa do Chávez e da Cristina. Cuba. Sabe? E estamos indo para o mesmo buraco. Sabe? A coisa está caminhando para uma posição aí complicada para o país. Vai entrar numa encalacrada depois, não tem saída da sinuca de bico que estão entrando, hein? O grande problema, Henrique, é o Porque seguinte. se a inflação voltar nesse país aqui, você sabe que muita gente, vamos colocar assim, o governo PT, ele costuma criticar bastante, né, tal. Mas até então, sabe, a inflação estava sob controle. O PT, de uns tempos para cá, se perdeu aí na política econômica e a inflação começou a campear. Mas o grande Aí problema... vai começar a acontecer realmente de quem tem condição financeira maior, vai ganhar muito dinheiro e o povão vai se lascar nessa daí, sabe? Vai se lascar nessa. Mas tem uma coisa, olha, hoje tudo é baseado na política, tudo é baseado, tudo. Então o que acontece, olha, o governo federal, ele tem como controlar a inflação, ele tem, e além de ter como controlar, ele tem a obrigação, né? Só que o governo federal, claramente ele não está apresentando plano para isso. Então, mas só que tem um detalhe. Não tem plano. Eu adoro fazer isso à noite, eu me fecho no meu escritório, né? Então eu começo a acessar dados, eu vou fazendo relatórios, eu vou anotando, adoro fazer isso. Então o governo federal, o grande erro dele foi a extravagância de gastos. Esse foi o grande erro, tá? Então hoje se pegar, falar, vamos supor o álcool, tá? Dar uma pane nas usinas para a fabricação, a produção de álcool no país, e o Brasil teria que importar. No caso, o álcool oriundo de milho, dos Estados Unidos. Vamos mudar um pouquinho o foco? Não, para o ouvinte entender. É assim, nós estamos importando gasolina hoje. O Brasil já importa gasolina. Não, mas só que o álcool é produção nossa, sim, em grande massa, o álcool. Então nós paramos. Então o governo federal, para manter o preço do álcool, o que ele faria? Então ele teria fluxo de caixa para subsidiar esse negócio. Lógico, aí ele compra do governo americano, tá? E joga ao povo brasileiro com o preço estável para manter o preço, para segurar a inflação. É esse o dever do governo federal. O que acontece? Só que a extravagância de gastos do governo federal, então ele está quebrando o BNDES, está quebrando, tá? Petrobras, já quebrou a Petrobras, quebrou. A dívida do Brasil cresceu 7,5% ano passado, exatamente por empréstimos que foram tomados pelo BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Então, para quem não sabe, nós emprestamos dinheiro do BNDES para Cuba com 2% de juros ao ano, tá? Sendo que nós pagamos a FMI muito mais que isso. Então eu acho que o PT ele errou muito na forma assim da administrativa da parte política e econômica do Brasil. Então ele teria que ter hoje uma economia estável, né? Ter aquela credibilidade. Quem não se lembra, na criação do Plano Real, alguns anos depois, o Brasil chegou a ganhar prêmios sobre a economia. Os papéis brasileiros, né, tiveram valores, subiram coisa de 80% a 70% em um ano. E hoje está todo aquele plano de governo que foi feito e criado no passado, hoje a gente percebe que ele começa a ruir. Eu estava vendo o seguinte, ontem eu estava vendo as declarações daí do Trombini, né, que ele é o presidente do Banco Central, sabe? E a Dilma Rousseff tem o Trombini na manga, né? Porque o Guido Mantega está queimado já. Só que é o seguinte, não adianta você trocar Mantega por Trombini, porque quem define essas coisas aí, ó, são as outras políticas, né, que estão ao redor do governo, que tramitam e andam ali por dentro. E o PT, a exemplo do governo federal, e fez aqui em Limeira também, né, só acaba colocando os cabeça oca para trabalhar. E esses caras não querem nada com nada. E o governo hoje do Brasil, né? O Brasil hoje, ele está sem política econômica. Está indo pro brejo, né? Então, Henrique. Inclusive tem a musiquinha do César Paulinho, né? Pisa no freio, Zé. Né? Vamos pro buraco, hein? Tá? Então, é que eu falo, e Limeira não foge disso. A cidade de Limeira, ela tem hoje um faturamento ótimo pela proporção de habitantes. Porque tem um detalhe também, Henrique.
Você pode fazer uma análise de cada município, né, através dos tributos arrecadados e através da quantidade de habitantes, o número de habitantes que tem a cidade. Limeira hoje, se for fazer o cálculo em número de habitantes e a quantidade de tributos, os recursos que ela tem, Limeira hoje era para ser uma das 10 melhores cidades do estado de São Paulo. Sim. Era para estar entre as 10 melhores. Só que ela está entre as 10 em terceiro lugar. Está entre as 10 piores. Na tarifa de transporte, está entre as 10, acho que em segundo ou primeiro lugar em tributação, está entre as 4 ou 5 dos IPTUs mais caros do estado de São Paulo. Sabe, eu realmente não entendo, porque dinheiro, vai dizer que não tem dinheiro, tem dinheiro. Não, mas então, agora eu fico analisando, você se lembra da campanha do Paulo Radich? Claro. Você se lembra quantas vezes nós fomos na Câmara Municipal, na porta dele tinha lá ISS 2%, eu apoio essa ideia, tá? Então agora questiono, ô Paulo... Mas foi criaram esses dias uma comissão na Câmara Municipal, com 3 ou 4 vereadores lá, para tentar estudar como é que faz para reduzir a carga tributária. Eu vou dar uma dica, olha, é simples, você conhece o projeto. Sim. Nós temos um projeto, tá, de ISS 2%, só que não é a questão de ir lá e colocar, tabelar, olha, 2% ISS. Não, você quebra a cidade. Você quebra a cidade. Nós temos a receita de como reduzir o ISS em 2%. É exatamente isso aí que o Buto está falando, que falta na política econômica do Brasil, sabe? Não é simplesmente você ir lá dar uma canetada e dizer assim, olha, operadores de cartão de crédito, a partir de hoje vocês têm que cobrar menos. Olha, bancos, a partir de hoje você tem que cobrar menos juro. Olha, não é assim. Existem medidas que você toma ao redor que leva banco, leva operador de cartão de crédito, tudo a reduzir aquele juro que eles cobram. Agora, que nem essa comissão me parece que é formada Isso é só para dar um exemplo. Pelo Bruno Bortolan, Dr. Júlio. Então eu digo para vocês, Dr. Júlio e Bruno Bortolan, para se fazer um estudo, tá? Então isso tem que se iniciar lá atrás. Você não pode iniciar um estudo dos últimos 2, 3 anos na cidade. É toda uma conjuntura que existe envolvida nisso daí. Não é uma coisa assim de estalar de dedo, nós vamos fazer. Não é assim que funciona. Então o que acontece? Olha, tem que se fazer um estudo dos últimos 15 anos em Limeira. Dos últimos 15 anos, tá? Então para se elaborar um projeto, um alternativo para consertar a receita do município, diminuir a receita para os contribuintes pagarem sem afetar o faturamento, é muito fácil. É muito fácil. Nós temos um projeto elaborado com isso. Isso aí não foi um projeto feito em 2, 3 meses. Isso aí foram 7, 8 anos de pesquisas, tá? Então foi pesquisado todos os cantos da cidade. Então nós chegamos ao consenso que Limeira precisa ter um plano econômico. Sem dúvida. Agora, para ela ter um plano econômico, então você tem que juntar dados daqui, dados de lá, é assim que funciona. Eu tenho esse projeto para tirar uma base, são 3 caixas, né? São 1.246 volumes, são folhas, né? Esse projeto. Então eu consigo reduzir a carga tributária de Limeira em 2%, para todos os contribuintes pagarem. Eu consigo reduzir o IPTU, tá? No mesmo valor de Piracicaba, no mesmo valor de Americana, no mesmo valor de Rio Claro, eu consigo reduzir, sem diminuir a receita de arrecadação do município. Eu consigo. Aí está. Eu consigo. Aí está. Tá? Eu tenho essa fórmula para fazer isso. Tá? Então, não pensem que diminuir o ISS em 2%, ir lá, colocar lá o edital, olha, baixou o ISS 2%, não vai resolver o problema de Limeira. Não vai. Muito pelo contrário, vai quebrar a cidade. Podem quebrar a cidade, porque aí você diminui a arrecadação, tá? Vai diminuir a arrecadação, né? E o que acontece é o sistema econômico da cidade ele acaba quebrando. E aí vai virar aquele efeito que nós chamamos o efeito dominó. Por que o efeito dominó? O que acontece? Se a prefeitura ela diminui a arrecadação, ela não tem dinheiro para investir. E se não tem dinheiro para investir, ela começa a perder empreendedores do município. Por isso que o que acontece? Por isso que tem uma série de empresas, inclusive uma determinada usina de biodiesel que está querendo se instalar aqui em Limeira, porque o governo não conseguiu instalar infraestrutura para escoamento do que eles produzem. Então eles tinham que vir parar na beira, por exemplo, da Anhanguera, na beira da Bandeirantes,
certo? E o único lugar sem lei aqui no estado de São Paulo chama-se Limeira. Então eles vieram e caíram aqui. E agora eu vou falar uma outra coisa, Henrique. E Limeira é capaz de atrair um monte de porcaria para cá, entendeu? Nos próximos anos, exatamente por causa disso. A malha viária aqui é muito boa. O Silvio Félix fez isso, tá, em 2005, né? Achando que seria a solução para o município arrecadar mais. O que o Silvio fez? Ele assumiu a prefeitura em 2005. Quando foi lá para os meses de setembro e outubro de 2005, eu adoro acompanhar tudo isso. O que mexe com o sistema financeiro, eu gosto de acompanhar. Então o que acontece? E espalhou fiscais para a cidade inteira. Tá? Então eles iam lá no Parque Hipólito, no Jardim Santo André, na Boa Vista. Então todo o comércio, sabe, que tinha a portinha aberta, eles iam lá, notificavam, né? Para que ele procurasse a prefeitura para regularizar o seu empreendimento. O seu empreendimento. Agora tem um detalhe, gente, olha, isso não vai resolver como não resolveu no passado, tá? Por que não vai resolver? Você acha, Henrique, o ouvinte que está nos ouvindo, o cidadão que ele tem um salãozinho de cabeleireiro, que funciona na garagem dele, lá no Nossa Senhora das Dores, ele tem condições de ir no escritório de contabilidade, tá? Fazer a abertura da firma dele, que ele vai gastar em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400, tá? Ele vai pagar mensalmente, tá? Um salário mínimo para o escritório, para fazer sua contabilidade. Fora isso, ele vai pagar os impostos, os encargos. Resumindo, a receita dele mensal é em torno de R$ 840 até R$ 900. É uma receita mensal obrigatória, que ele tem que pagar todo mês. Um cidadão que tem um salão lá no Nossa Senhora das Dores, ele arrecada tipo R$ 1.500, R$ 2.000 por mês em cortes de cabelo. Sem condição. Como é que ele vai pagar isso? Sem condição, não tem fôlego para fazer isso. Não tem. Então não é dessa maneira que vão conseguir. Então, resumindo, vocês vão acabar prejudicando ele. Vai acabar. Você baixa a carga tributária e o dinheiro vai continuar não vindo. Não vai ter esse dinheiro. O dinheiro vai continuar não entrando na prefeitura. Então o que acontece? Esse cidadão que tem esse comércio que funciona na sua garagem, eu falo que eu conheço vários, como eu falei para você, ó, em 2005 eu comecei essa pesquisa, tá? Eu fui no Nossa Senhora das Dores, eu fui no Parque Hipólito, eu fui em todos os bairros. Eu mapeei todos os comércios e tipos de comércios, tá? São diferenciados, né? Então o que acontece? Alguns que eu cheguei a conversar, uns trabalhavam na TRW, outros trabalhavam na Varga, na antiga Varga, lembra? Então o que acontece? Quando eles perderam o emprego, tá? Então eles não tinham outro ramo de atividade. Então o que eles fizeram? Ingressaram para ser autônomo, né? Restaurante, uma lojinha, uma bicicletaria. Uma lojinha de brinquedo, bicicletaria, uma lojinha de informática, conserto de TV, Então tem todo tipo de comércio, mas tudo de forma irregular. Só que não conseguiram se estabelecer formalmente. Não. Agora, o que seria interessante, tá? Você ir lá, autuar ele, multar por ele estar irregular, ou você ir lá, oferecer toda a estrutura para ele, tá? Ajudar ele a formalizar, legalizar a empresa dele, tá? Legalizando ele tem como futuramente o cabeleireiro, o barbeiro que funciona no bairro, de ir lá no banco, fazer um financiamento, comprar uma cadeira nova para ele fazer o corte de cabelo, ir lá, fazer um empréstimo de reformar o salão dele, e isso vai gerar desenvolvimento na cidade. Mas como eu falei, tem que ser feito com prudência, tá? Tem que ser analisado tudo tecnicamente, não adianta você criar ilusões que não vai dar certo. Então a economia de Limeira ela tem tudo para dar certo, mas desde que ela seja feita com prudência e não do jeito que eles querem fazer. Sem dúvida nenhuma. Mas Henrique, mais alguma coisa? Eu estou vendo aqui, vendo um desenhinho aí na sua mão. A charge do Flávio, eu adoro, Flávio, as suas charges, tá? Todo dia, como eu falo para você, eu gosto de acompanhar os jornais da cidade. Então tá aqui, controle da mídia e outras esquisitices, né? Comando do PT negou que queria cercear a liberdade de expressão no Brasil. Eles só querem a visão de uma besta quadrada para os fatos. Eu vou tentar, Henrique, mostrar esse desenho pela câmera ali. Pela câmera aí.
Olha lá. Tá aí na tela, gente. Aí, tá vendo? Aí, dá. Opa, perfeitamente. Aí. Então dá para ler certinho, né? Dá para ler sim. Olha lá. Tá nos jornais de hoje, gente. Aí. Porque quando vem o Guto Rodrigues e o Carlos Henrique falar aqui, sabe, que tá acontecendo alguma coisa estranha, sabe? Tá aí, ó. O próprio Jornal da Cidade agora tá começando a falar algumas coisas. Não, é o que eu falo, eu tô gostando. Tem só um jornal que fala, o outro é... Não, o outro é mudo. Inclusive, acho que... Viu? Gazeta de Limeira. Mas vem cá. Por que vocês não vendem páginas em branco? Viu? Não é mais fácil vender um jornal em branco? Põe só o... Eu não tô entendendo. Põe só Qual o nome que você disse? A Gazeta de Limeira. Gazeta? Mas é algum jornal daqui da Limeira, é isso? Ué. Bom, tá vendo como é que é? O Guto até esqueceu que existe um jornal aqui em Limeira que chama Gazeta de Limeira. Pelo que eu vejo, só tem um jornal na cidade. O Guto até esqueceu. Não, eu tenho a Gazeta, esse que você está dizendo lá, mas não é um jornal, é um informativo. Mas então, eu vou fazer dando uma ideia para os caras aqui. Mas, ô Henrique, você está confundindo. Põe só, sabe aquele cabeçalho que tem em cima, assim, ó, Gazeta de Limeira. Imprime só aquilo lá e deixa tudo, vende em branco depois embaixo, que eu acho que dá mais resultado, gente. Vocês estão perdendo dinheiro. Você está confundindo, Henrique. Esse jornal que você citou agora... O primeiro jornal em branco do mundo. Então, mas esse jornal que você citou agora é um jornal da administração municipal. Ah, sim. Tá. Inclusive, eu não sei por que a administração municipal tem dois jornais, né? Tem o Diário Oficial e a Gazeta. E a Gazeta de Limeira. Tá. É. Então é isso daí, ó. Mas quem está dentro da mídia sem máscara, a mídia sem máscara, tá aí, já está começando, tá dando já no calo dessa gente, desse pessoal, de quem frequentou as aulas de jornalismo, sabem que a imprensa tem que agir na disfunção do Estado. Isso aí vocês ouviram tantas e tantas vezes a partir dos seus professores, sabe? Ô Henrique, antes de terminar, a gente... Inclusive ontem eu vi uma chamada, vai ter na Globo News, né? Um documentário a respeito de um jornalista muito famoso aqui no Brasil, né? Ele estava dizendo o seguinte: o repórter de verdade, ele tem que ver a banda passar, ele não tem que andar junto com a banda. Henrique, concorda ou não? Não, sim, com certeza. Agora tem um detalhe, hein? No caso do Rony Martins, né, a gente vê pelas redes sociais que as cobranças estão cada vez mais brandas, tá? A gente vê pela imprensa também, o Jornal de Limeira fazendo cobranças, e tem aquela parte do leitor escreve, né? E as pessoas escrevendo para o jornal e o jornal publicando. Isso é muito bom, tá? Parabéns ao Jornal de Limeira por esse espaço que concede. Está tomando essa iniciativa, né? Que concede, e não é de hoje que o jornal faz isso, né? Não sei quanto tempo eles vão ficar nessa aí, mas... O Tiago Rodrigues... Está melhorando. Tiago, parabéns, Tiago, tá? Pelo textinho que você colocou aqui no Jornal de Limeira. Ele diz aqui no texto dele, ó: ação pede agilidade de CP. O PT tem demonstrado que virou um partido eleitoral qualquer, semelhante à Arena, PDS, PFL, PP, PMDB, etc. Fico frustrado com a atitude do então vereador Ronei, que não é mais o pilar da moral e dos bons costumes, como a dona Doroteia da novela Gabriela. Espero que não seja tudo picadeiro o que ele fez para caçar o gato Félix. Ué, mas Tiago, se alguém tem dúvida que aquilo lá foi um teatro ou foi um picadeiro, né, como ele está dizendo. Eu sempre posto que eu tenho certeza que foi teatro. Eu tenho certeza que foi picadeiro, todo mundo já sabe disso. Eu fico contente, Tiago, de você tá enxergando. Aí tem um outro. Tem outras pessoas que estão enxergando também, né? Sabe? Não é só o Guto Rodrigues e o Carlos Henrique. Graças a Deus. Nossa, isso é bom demais. O Moisés Marinho, tá? Também faz aqui, ó: entregue o poder a uma pessoa e então conhecerá a sua essência. Será que os mais de 12 mil eleitores estão tão felizes com as novas posturas costuradas pelo atual presidente da Câmara Municipal? Postura essa para brindar os seus aliados? Pois é. Tá? Então tá aqui, olha, aliados não, sejamos claros, os novos amigos. Eu tive conversando com o meu advogado hoje de manhã, porque eu tenho departamento jurídico, viu? Então, se for bater, bate com vontade, porque do lado de cá a gente contra-ataca de vez em quando. E eu comentei com ele aquela questão do vereador Luiz Andrade chamar o povo de preguiçoso. E ele falou o seguinte: escuta, mas ainda ninguém
fez uma representação contra ele lá na Câmara. Vamos fazer? Ele falou, é só você pegar aí 3 populares que se dizem indignados com isso que aconteceu, certo? Inclusive você pode pedir perdas e danos. Vamos fazer? Sabe? Vamos montar essa campanha nas redes sociais? Vamos. Que todo popular entre com ação. Nós temos que fazer uma representação, gente, junto com a corregedoria, dizendo que você se sentiu ofendido. E eu me senti ofendido. Eu também, demais. Porque ele falou, preguiçoso, ele pode chamar a família dele. Agora eu não. Você ouvinte, para você entender, você foi taxado como preguiçoso. E é só você procurar no dicionário, tá? A palavra preguiçosa, ela caracteriza como vagabundice, tá lá no dicionário. Sim. Tá? Imoral, tá? Que não gosta de trabalhar. Pessoa desocupada. Então analise bem do que vocês foram chamados. Pois é. Então desculpe, eu não sou vagabundo, tá? Eu não sou um desocupado. E eu pretendo, foi bom você entrar nesse assunto. Meu advogado falou hoje de manhã, falou assim, olha, vocês podem fazer sim uma representação, ingressar lá na Câmara Municipal com relação a esse assunto aí, sabe? Pedindo retratação e que ele passe pelo Código de Ética. Isso não pode, sabe, acontecer. De maneira nenhuma. Anos atrás, aí o presidente Fernando Henrique, né, parece que chamou os aposentados de vagabundo, ele teve que aguentar esse negócio e aguenta até hoje e, sabe, jamais o camarada vai conseguir se reeleger nesse país aqui exatamente por causa dessa frase que ele falou. Sabe? É isso aí que acontece. E vamos seguindo em frente. A mediocridade está muito grande, né? Henrique, para finalizar... Só para vocês terem uma ideia, hoje eu cheguei aqui sem assunto nenhum. O Guto chegou aqui com alguns assuntos e nós conseguimos conversar durante 1 hora a respeito das ilicitudes e uma série de coisas aqui que em Limeira anda de uma maneira, que eu vou dizer para vocês, ridícula. Então, para finalizar a minha participação, Henrique, você chegou a ver uma postagem que eu fiz no meu Facebook sobre os 12 pecados capitais. Sim. Tá? Então, são 12 questionamentos que eu fiz ao presidente da Câmara Municipal, Ronei Costa Martins. Eu sei que ele acompanha o nosso programa, tá? Eu sei que ele acompanha o meu Facebook, ele e os seus asseclas, tá? Então, continuo com a minha cobrança. Vocês não vão se manifestar a respeito? Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos e tchau. Dá um tchau aí, Guto. Pô, tchau, gente. Até mais. Dá um tchau pro pessoal aí. Pô,